pessoal, boa noite. Como eu tinha falado, né, que eu ia trazer aqui para vocês um vídeo no canal falando a respeito da origem do pecado e a consequência dele. E vamos resumir aqui. Na verdade, o que aconteceu quando deu origem ao pecado? Adão morreu ou não morreu? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Qual o entendimento que a gente tem? E hoje eu estou aqui para tentar mostrar para vocês, através da Bíblia, explicar, abrir a mente de vocês que quiserem ter mais um pouco de entendimento a respeito dessa passagem. Fica a dúvida, porque lá Deus disse, né, para Adão, se ele comer do fruto, ele morreria. Só que a gente vê que Adão comeu, mas não morreu. E o que aconteceu? Então eu estou aqui para trazer esse esclarecimento para vocês. Vamos analisar juntos a Bíblia e vamos chegar aqui à conclusão que a palavra de Deus ela nos diz, certo? Então, para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, curta e já compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que o YouTube ele possa, com a sua curtida ou o seu comentário, o YouTube ele possa estar indicando para outras pessoas e outras pessoas elas possam ser alcançadas também através da palavra, ouvir essa mensagem que eu tenho certeza que vai edificar a vida de cada um. Então já deixa seu like, seu comentário e compartilha aí para nos ajudar, beleza? Vamos lá. Primeiro vamos entender que lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15 e 16, vou citar só esses dois versículos. Deus ele chega a Adão e depois de ele ter dado diversas ordens a Adão a respeito do jardim no qual ele tinha colocado Adão, ele disse assim, no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Vamos para Gênesis, capítulo 2. Diz assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem, versículo 16, a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma da fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Vou repetir. Versículo 17. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E a gente lendo mais adiante, a gente percebe, nota na Bíblia que Adão comeu do fruto, porque Eva ela lhe ofereceu e ele acabou comendo. Só que o que intriga é que Adão ele não teve ali a morte naquele momento. Eu já ouvi as pessoas, vários teólogos, vários pastores dizendo que ali é uma morte espiritual. Adão morreu espiritualmente. Mas essa teoria ela não faz muito sentido, porque a Bíblia diz que Deus ele vinha todos os dias conversar com Adão no jardim. Então ali não era nada espiritual, era físico. Deus de alguma forma ele se mostrava ali para Adão. Então ele tinha um contato com Adão ali todos os dias. A Bíblia é clara quando diz que Deus descia ao jardim para falar com Adão. Então não há um laço espiritual aí, a relação aí é física. Então, o que nós temos que analisar? Se a gente for lá para Romanos capítulo 6, então a gente precisa fazer essas analogias, a gente precisa pegar os textos e comparar, para que a gente possamos ter uma conclusão sobre o tema, sobre o assunto tratado. Se a gente for para Romanos, capítulo de número 6, vou ler com vocês aqui, vou abrir a minha Bíblia aqui, para ler com vocês o que diz Romanos, capítulo de número 6.
capítulo de número 6 do livro de Romanos, versículo de número... Vamos ler a partir do número 20, versículo de número 20. Diz assim: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Versículo 21. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Em outras linguagens, em outras traduções, a Bíblia ela é direta quando ela diz: o salário do pecado é a morte. E aí a pergunta que eu faço para você hoje aqui que está me assistindo é: quando Adão comeu o fruto lá no Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, quando diz que ele comeu o fruto, Adão ele deu origem ao quê? Ao pecado, não é isso? Quando Adão comeu o fruto, ele desobedeceu a Deus e deu origem ali ao pecado. No entanto, em Romanos, capítulo de número 6, a Bíblia está sendo clara quando ela diz: o salário do pecado é a morte. Então, a partir de quando a morte começa a entrar na terra? A partir da origem do pecado. Quando que se originou o pecado? Na desobediência de Adão. Então vemos que aqui a morte, ela não é espiritual. A morte é física. A diferença é que ela não foi instantânea. E logo Deus não disse a Adão que ele morreria instantaneamente. Se analisarmos o texto, Deus ele diz assim, ó: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Deus ele está dizendo, é certeza que você irá morrer, mas Deus não está dizendo se é hoje, se é amanhã, se é instantaneamente. Deus apenas está dizendo, no dia que você comer, Adão, dessa fruta, você morrerá. Aí vamos lá para Romanos, capítulo de número 6, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Quando Adão comeu o fruto, ele deu origem ao pecado. Quando o pecado entrou na terra, automaticamente a morte entrou junto, porque a morte é a consequência do pecado, do nosso erro. Então, às vezes a gente olha para o texto e a gente fica batendo cabeça tentando entender, mas a explicação ela é muito simples. Precisamos pegar apenas os textos, fazer analogias, basear um texto com o outro para tirar a conclusão. Então, e eu confesso para vocês que foi difícil eu chegar a esse raciocínio. Foi preciso estudo, foi preciso eu analisar texto por texto, foi preciso eu buscar discernimento do Espírito ali para procurar entender, até que eu fui encaixando os pontos. E eu resolvi trazer aqui esse conhecimento, essa palavra, para vocês, para que vocês também possam vir entender, porque com certeza alguém tem alguma dúvida em relação a isso, porque às vezes a gente olha lá e vê Deus dizendo: caramba, Deus disse que Adão morreria se comesse o fruto. Adão comeu, e por que não morreu? E a gente fica preso naquilo sem conseguir entender. Mas aqui agora está tudo muito explicado. O capítulo 2 de Gênesis, ele está ligado diretamente a Romanos, capítulo de número 6. É simples, quando Adão desobedece a Deus, ele dá origem ao pecado. Foi Adão que desobedeceu, foi Adão que deu origem ao pecado a entrar na terra. Aí automaticamente já se cumpre o que está escrito em Romanos, quando o apóstolo Paulo ele diz que o salário do pecado é a morte. Porque quando ele diz, quando vocês eram daquele mundo, diz assim, quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito.
Vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. O resultado de tudo aquilo é a morte, ou seja, a consequência que vem através do nosso pecado é a morte. Aqui Paulo ele está questionando, ele pergunta: quando vocês eram escravos do pecado, quando vocês agradavam a Satanás, quando vocês faziam o que era errado, o que era que vocês ganhavam de bom quando faziam aquilo? O que era que vocês lucravam? O que era que vocês aproveitavam daquilo? Nada. Aí aqui ele diz, porém, fazer aquelas coisas que ele diz, ó, porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora tem vergonha? Por que que agora nós temos vergonha? Porque nós tivemos o conhecimento de que aquilo desagradava a Deus, aquilo desagrada a Deus. O pecado desagrada a Deus. Por que que nós temos vergonha? Porque nós tivemos esse conhecimento. Porque a Bíblia nos relata aqui que o fruto daquela nossa atitude é a morte. Que aquela nossa atitude vai nos levar à perdição. Vai nos levar à condenação. E aí diz assim, que agora tem vergonha, pois o resultado de tudo aquilo é a morte. A consequência do pecado é a morte. E aí mais adiante ele diz, mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Como que nós fomos libertos do pecado? Do tempo de Adão, da origem do pecado, lá de Adão, de Gênesis 2, até a cruz do Calvário, quando Cristo ali morreu, nós éramos escravos do pecado. Adão deu origem no pecado e durante todo esse tempo nós vivíamos nos afastando de Deus por conta desse pecado. Nós éramos escravos do pecado, nós não conseguíamos nos aproximar de Deus porque o pecado nos impedia. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo agora, ó. Mas vocês foram libertos do pecado e agora são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vocês saíram da escravidão do pecado, porém agora vocês são escravos de Deus. E como recompensa passou da morte para a vida eterna. Quando Adão pecou, deu origem ao pecado, o fruto daquele pecado que gerava através daquele pecado era a morte. Então nós éramos escravos do pecado e estávamos condenados à morte. No entanto, agora já não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Deus e a recompensa é a vida eterna, que veio através de quem? Através da morte de Jesus crucificada no cruz do Calvário. Olha o versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o salário do pecado? A morte. Qual é a recompensa do pecado? A morte, a afastação de Deus. Pecou, afastamento de Deus, morte. Mas qual é a recompensa de estar em Cristo Jesus? Qual é a recompensa de ser escravo de Deus? Qual é a recompensa de ser servo de Jesus? A vida eterna. A vida eterna, um lugar no sagrado, um lugar no céu, um lugar do lado de Deus Pai, do lado de Jesus, um lugar na eternidade. Então
A desobediência de Adão, ela deu origem ao pecado. Mas a obediência de Jesus na cruz deu origem a nós uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem maldade, uma vida eterna no céu, uma vida eterna onde não há choro, onde não há ódio, onde não há rancor, onde não há falsidade, mas há a presença de Deus, há a presença do Filho. A obediência de Jesus nos conduz à vida eterna. Eu vi uma frase que muitos pastores usam, né? Que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou na terra. Mas pela obediência de outro, a graça abundou sobre esse pecado. Ou seja, Adão pecou, com esse pecado entrou a morte, entrou tudo de ruim que existe na terra. Mas pela obediência de Jesus, ele nos trouxe a vida eterna. Ele nos trouxe a salvação. Ele nos trouxe uma reconciliação. E o que Deus ele quer de nós é que nós sejamos servos. Porque na verdade nós somos, como a palavra diz, escravos de Cristo. Escravos de Cristo. Só que Jesus ele não nos obriga a viver da maneira que ele quer, da maneira que ele deseja. Apesar de nós termos nos tornado escravo de Cristo, ele nos deixa o livre direito de escolha. Ainda existe os dois caminhos, ainda existe o caminho da perdição, ainda existe o caminho do pecado, mas também existe o caminho da salvação, o caminho de Cristo Jesus, e ele nos dá essas duas opções. A diferença é que hoje nós já não somos escravos do pecado, porque Deus, ele, através de Cristo Jesus, ele nos deu ali uma nova oportunidade. Deus, ele quer que através de Jesus nós estejamos unidos com ele, juntos nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra, seguindo. Mas o caminho do pecado, ele também ainda está aí. É por isso que Jesus ele nos dá essa escolha. Deus ele não obriga ninguém a segui-lo. Como a Bíblia diz que existem os dois caminhos, existem as duas portas. Está a nossa escolha. Um leva a salvação, leva a vida eterna. O outro leva a condenação eterna, que é o caminho do pecado, que é onde deu origem, lá com Adão, aonde durante toda essa geração de Adão, que veio pelo povo de Israel sofrendo durante todos aqueles anos, todo aquele sofrimento se deu por conta da origem do pecado de Adão. Ali o povo pecava constantemente, porque o pecado havia se originado ali, e com isso o povo vivia se afastando dos caminhos do Senhor, até que veio Cristo Jesus e colocou um ponto final ali, nos resgatando, nos trazendo novamente ao Pai, nos dando uma nova oportunidade. Para quem vivia condenado, para quem já estava destinado a
a perdição, a condenação eterna, Cristo Jesus veio e nos deu uma nova oportunidade. Hoje nós temos livre acesso ao céu. Hoje nós deixamos de ser escravos do pecado, somos escravos de Cristo Jesus. Somos servos. Fomos resgatados, fomos comprados, na verdade, pelo seu sangue. A minha vida, a sua vida, meu irmão, foi cara. Não há preço nenhum, não há preço nenhum que possa pagar a minha vida, a sua vida, porque foi preço de sangue. Apenas um homem poderia nos comprar, apenas um homem era justo, apenas um era capaz de pagar toda essa dívida, uma dívida que era minha, uma dívida que era sua, apenas uma pessoa. E essa pessoa foi Cristo Jesus. Ele veio, não hesitou, ele veio, se entregou naquela cruz, pagou uma conta que era minha, que era sua. E essa conta foi cara, foi com preço de sangue, seu sangue derramado naquela cruz. Todo aquele sofrimento que ele suportou, toda aquela dor que ele suportou, não era porque o pecado era dele, mas o pecado era meu, o pecado era seu. O erro era meu, o erro era seu. Os condenados que era para estar naquela cruz, cumprindo o que se diz em Romanos 6, o salário do pecado era a morte. O salário do meu pecado que eu cometo hoje, o pecado que você comete, porque ainda hoje cometemos o pecado. Sabe qual era o nosso destino? Segundo Romanos capítulo de número 6, a morte. Pecamos e estamos destinados à morte. Só que um dia alguém olhou lá do céu e disse, não, vou mudar a história. Vou mudar a história. Enviou Cristo Jesus, morreu naquela cruz e ali pronto. O salário do pecado não é mais a morte. Porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E hoje, todas as vezes que nós pecamos, que nós erramos, nós não devemos nos sentir condenados, nós não devemos sentir que Deus ali se afastou de nós, muito pelo contrário. Cristo Jesus está nos esperando para nós pedirmos perdão, para nos ajudar nessa caminhada. Porque não adianta, meus irmãos, nós dizermos, eu não vou mais pecar, depois que eu aceito Jesus, depois que eu estou com Jesus, eu não vou mais pecar. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, você dizer que não peca mais. Mentiroso, porque você continua pecando, eu continuo pecando. Mas diferente da condenação, diferente da morte, eu recebo a graça de Cristo Jesus. Eu recebo perdão através de Cristo Jesus. Todas as vezes que eu me sinto fraco, todas as vezes que eu me sinto oprimido, que eu me sinto para baixo, eu vou para Cristo Jesus. Porque eu sei que ali ele já pagou o preço que ninguém conseguiria pagar. Ele pagou. Ele pagou. Somente Ele tem o poder de perdoar o meu pecado. Somente Ele tem o poder de perdoar as minhas falhas. É para Cristo Jesus que eu devo recorrer. Eu não devo mais ficar preso, eu não devo mais ficar com a minha mente alimentando de que hoje eu pequei, hoje eu errei. Cristo se afastou de mim. Deus vai me condenar por isso. Não, fulano pode te condenar por isso. As pessoas podem te condenar pelo teu erro. Mas Cristo Jesus, Ele está te esperando por um arrependimento. Todos os dias Cristo Jesus está lá te esperando. Porque Ele quer mudar. Ele quer te dar um coração novo. Ele quer transformar o teu espírito. Ele quer que você esteja com Ele nessa caminhada.
O pecado ele não pode ser a nossa prática de pecar. Eu não estou incentivando ninguém a pecar, mas eu estou dizendo que nós continuaremos pecando porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Adão deu origem no pecado lá em Gênesis. Humano. Lá ele deu origem ao pecado. E desde então o pecado vem até os dias de hoje. Então nós continuaremos pecando. Mas diferente de quando pecarmos, ficarmos com a mente conturbada, ficarmos achando que não temos mais salvação, que já estamos condenados, vamos para Cristo Jesus. Vamos pedir perdão, vamos nos aproximar dele, vamos pedir ajuda. Porque tudo que ele quer é ter um relacionamento com a gente. É que possamos chegar para perto, que possamos pedir a sua ajuda. A morte de Cristo Jesus naquela cruz, ela não foi em vão. O sangue de Jesus derramado naquela cruz foi para pagar o meu e o seu pecado. Então que nós possamos entender que pecado, ele não nos afasta de Deus. Mas todas as vezes que nós pecamos, é mais um motivo para nós nos aproximarmos dele. Reconhecer que somos fracos, reconhecer que somos falhos, reconhecer os nossos erros, que somos pecadores, pedir a ajuda de Cristo Jesus, pedir para que ele nos ajude a permanecer, a ter um relacionamento, a ter uma vida com ele, a sermos verdadeiramente escravos dele, como diz a palavra. A nossa mente não deve estar focada no pecado, porque o pecado ficou para trás. O preço do pecado já foi pago. Ouça o que eu vou dizer para vocês. O preço do pecado já foi pago. Cristo Jesus pagou o preço desse pecado. Preço de sangue. Caríssimo. Ninguém poderia pagar. Jesus pagou. O preço do pecado foi pago. Então não devemos ficar olhando para trás, corroendo, pensando no nosso pecado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque ontem eu fiz isso, porque ontem eu fiz aquilo. Não, Cristo Jesus está à sua frente. Cristo Jesus está lhe esperando. Cristo Jesus, ele quer que você tome a atitude de chegar para ele e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui diante de ti, pedindo perdão, me ajuda. Me ajuda a permanecer em ti, me ajuda a permanecer nos teus caminhos. Me ajuda a ficar contigo. Porque a caminhada não é fácil, a caminhada é longa, a caminhada é dolorida. Mas eu quero estar contigo, eu quero permanecer com o Senhor. Eu quero estar ao teu lado. É essa mentalidade que nós devemos ter. É uma mentalidade que nós devemos nos arrepender e não ficar corroendo com aquilo que passou. Como a palavra diz, éramos escravos do pecado. Éramos. Hoje somos escravos de Cristo Jesus. Antes o nosso salário era a morte. Hoje o nosso salário é a vida eterna. Antes o pecado originava a morte. Hoje o pecado, mas o arrependimento nos dá livre acesso ao céu, gera salvação. Pecado gera morte, arrependimento gera salvação. Nos dá salvação, nos dá uma vida com Cristo Jesus. Então Jesus ele está nos esperando para que nós venhamos ter um relacionamento com ele, uma vida de intimidade com ele. Então eu queria tentar resumir esse assunto para vocês, porque isso em mim ficou martelando há algum tempo, tentando entender por que que Adão não morreu, se Deus disse que ele morreria ali. Deus disse: Adão, se tu comer dessa fruta aí, certamente tu vai morrer. Aí Adão comeu, não morreu. E eu fiquei me perguntando: rapaz, como assim?
E aí eu fui estudar, eu fui atrás, eu fui analisar, eu fui estudar a Bíblia, eu fui ler a Bíblia, fui buscar informações. E cheguei no livro de Romanos, capítulo de número 6, liguei os textos. Simples, simples. Lá Deus disse que Adão morreria, mas não disse que era instantaneamente, só falou, certamente morrerás. Quando Adão comeu o fruto, deu origem ao pecado. A Bíblia é clara quando ela diz: o primeiro pecado é a desobediência de Adão. Porque Deus diz: comerás de toda a fruta, mas da fruta dessa árvore não comas. Desobediência, desobediência a Deus é um pecado. E aí lá em Romanos, acaba de fechar o raciocínio, quando diz: salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna vem através de quem? Através de Cristo Jesus. Então é isso, pessoal. Deixar aí o vídeo para vocês, a reflexão. Comenta aí embaixo o que você achou, se deu para entender. E eu volto aqui com pedido, pessoal, compartilha já esse vídeo, manda para alguém que precisa ouvir uma palavra de conforto. Também, já se você não é inscrito, se inscreve, porque a gente vai estar postando aqui quase que diariamente mensagens, mensagem que possa abençoar a sua vida de alguma forma, sabe? Trazer esclarecimento através da palavra. Trazemos aqui textos bíblicos, mensagens bíblicas, e eu creio que a mente de cada um de vocês vai ser transformada através do ouvir, sabe? Quando a gente ouve, quando a gente procura ter mais entendimento e discernimento, a gente vai conseguindo compreender mais as coisas. Então já ajuda a gente aí, fica sempre dando uma olhadinha no nosso canal, porque a gente vai ficar postando mensagens quase que diárias para estar aqui levando o evangelho de alguma forma, porque essa é a nossa missão, né? É isso que Jesus nos pediu, é isso a ordem, na verdade, que Ele nos deixou. É um mandamento, levar o evangelho de alguma forma. Então a maneira também como eu achei de estar levando a mensagem para você que está aí do outro lado, para você que está longe, talvez você que não tem como ir a uma igreja, estar reunido com os irmãos. Então espero que essa mensagem possa chegar até você, que você venha compreender, e que de alguma forma Jesus ele possa ter tocado no seu coração, e que essa mensagem ela possa fazer algum efeito, que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar em você, e que sua mente possa ser aberta, você possa se expandir mais a sua mente para compreender as coisas de Deus. Amém? Fique todos com a boa noite. Paz do Senhor Jesus.